Boa noite a todos. Estamos aqui nessa mais uma quarta-feira fria para fazer mais uma edição do nosso projeto Historiando.com. Para quem não sabe, é um projeto que está chegando pela primeira vez. É um projeto que a gente já começou, já está caminhando para o final do segundo mês. São lives todas as quartas-feiras, no mesmo horário, 6 horas, no qual a gente tem discutido os temas contemporâneos transversais da BNCC, sob diversas formas, em alguns momentos trazendo professores do colégio do CEMIA, mas também em outros momentos trazendo convidados. Na semana passada a gente teve a convidada Karina, essa semana a gente vai ter duas convidadas, a Andréia e a Bárbara, que vão falar um pouco com a gente sobre a questão da intolerância religiosa. Por isso o nome da live, porque precisamos falar sobre a intolerância religiosa nas aulas de história. Cada uma delas vai falar um pouco, vai ter 20 minutos de fala, e aí quem quiser ter interesse em mandar pergunta, pode ir colocando nos comentários, que aí no final a gente abre para o debate e tenta conversar um pouco mais sobre o assunto, tá bom? E a Bárbara e a Andréia já estão na linha? É linha que se diz? Olá, Olá, boa noite. boa noite, tudo bom, Andréia? Tudo bom, Tudo Bárbara? bem, Lucas? Olá, Bárbara, boa noite. Oi, boa noite. Tudo bom, André? Tudo bom, Tudo Lucas? bem. Então, a gente já comentou um pouco de como é que vai funcionar a sistemática. Cada uma tem 20 minutos, 25. Quem quer começar a falar? Quem prefere? Quer Andréia, começar, André? Bárbara? Ai, eu acharia interessante a Bárbara começar, né? Porque depois, como eu trabalho a questão dos processos migratórios, eu acho interessante a gente começar com o desenvolvimento das questões, inclusive do próprio racismo religioso, né? Beleza. Uhum, Então, bacana. Bárbara, e Ai, ó, sua obrigada. vez. É, boa noite, gente. Obrigada por estarem nos acompanhando aqui nesse debate muito caloroso e cheio de empatia, né? Nesse momento aí que a gente está em casa, uma forma diferente de a gente discutir vários temas. Então, eu agradeço muito o espaço, né? E agradeço essa parceria aí que a gente tá hoje, né? É, vamos começar então falando sobre, respondendo essa pergunta, né? Por que da importância, né, de falar sobre intolerância religiosa, né? Na questão da história em si, né? E do Brasil especificamente, a gente sabe que a Constituição de 88 ela declara então ali que a gente tem um Estado laico. E o Estado laico, então, ele consegue fazer com que a gente tenha um Estado mais democrático em relação à religião ou não que as pessoas têm, a cultura, a fé, aquilo que as pessoas acreditam, né? E a gente sabe, por exemplo, que na história do Brasil, em 1824, era instituído, então, que o Estado brasileiro era totalmente católico. Então, a gente percebe, por exemplo, que a história do Brasil ela não tinha tanta liberdade quanto tem hoje, apesar da gente viver uma realidade completamente diferente, né? Porque quem tem a vivência, enfim, de outras religiões a não ser a hegemônica, né? Que vem perpetualmente através da história, né? Que vai colocar aí a grande maioria brasileira, né? Faz com que a gente viva uma outra realidade apesar da lei, né? Então a gente vive hoje em dia um processo de ilegalidade. Por exemplo, né? A gente viu no Rio de Janeiro uma menina de 12 anos, ela estava saindo do candomblé com a sua avó e ela foi apedrejada, né, na cabeça por estar toda vestida de branco, né? Outra questão que aconteceu foi um médium também do Rio de Janeiro que ele foi assassinado
né? Porque quem recebia mensagens de espíritos e tal tinha pacto com algo do mal. E nós, né, adeptos, e por isso que a gente está aqui, né, nós somos professores, enfim, educadores e estudiosos, enfim, do ramo da história, e a gente trata disso, né, na sala de aula, nos lugares, enfim, porque é preciso falar sobre isso, sobre as questões da intolerância, do ódio, que perpetua uma violência, né, sistemática e que vai atrás dos adeptos das religiões de modo geral, em relação à intolerância religiosa, né? E a gente viu na história da humanidade vários processos, várias guerras, né, acontecendo em nome de fé, de crença, né, perseguições que aconteceram na história da humanidade, né? O ser humano ele consegue fazer com que uma questão de fé, de crença, gere um conflito, né, na história da humanidade. Então, vinculando isso, tipo, à história do Brasil, a gente tem uma outra, e aí a Andrea citou agora há pouco, né, uma outra performance, porque a gente sabe que a história do Brasil, ela teve uma performance, na verdade, de um sistema que ele foi escravocrata. A economia, né, brasileira foi totalmente feita pelo processo escravocrata, né? Aonde o processo de diáspora forçada e onde, né, os negros foram escravizados em África trouxeram junto com seus corpos também as suas crenças, né? Só que essa questão ela não foi só vinculada, por exemplo, a um ato de economia e no caso, com o corpo, né, com o físico, né, o processo genocida, que significa o extermínio, né, ou ainda a escravidão como algo que prende e faz com que o negro escravizado fosse só para o trabalho, né? Aconteceu também com os símbolos, com a filosofia, né, com o processo civilizatório como um todo. Quando a gente troca-se o nome, né, os negros foram escravizados, trocaram-se os nomes familiares, né, tiveram que falar, portanto, a língua do colonizador, começar a ter a crença do colonizador, né, e por isso o racismo em si, ou seja, o processo de hegemonia de uma raça em relação a outra, né, a fazer com que esse significado da raça tivesse importância, foi essencial para o processo de escravidão, porque quando você perde a sua família, perde a sua crença, né, perde, no caso, de onde você veio, você acaba perdendo tudo. E depois, nos documentos históricos, a gente percebe que vieram muitas crianças, né, 15, 16 anos, a gente olha bem assim, foram os negros escravizados, assim, crianças, e que a faixa etária, até quando mais ou menos a questão de vida, né, foi no máximo até 40 anos, né, que eles conseguiam sobreviver por causa desse sistema. Então a gente tem uma tirada, né, e por causa da questão do racismo, e que houve então um arrastão, um apagão ideológico, né? Quem fala isso é um filósofo, né, que se chama Jairo Pereira, e ele fala bastante sobre isso, sobre essa questão do arrastão e o apagão ideológico também. Então, isso perpassou não só através do corpo negro, mas também pela crença. Então, quando a gente fala sobre a questão religiosa do negro, não é tipo assim, a Bárbara tá achando, né? Porque as pessoas falam assim, tudo cabelo em casca de ovo, né? Mas a gente percebe, por exemplo, o termo denegrir a imagem, né? Eu acho que isso eu escuto bastante as pessoas falando por aí.
o que significa a palavra denegrir, né? Se não tornar negro. Por que isso é associado a algo ruim, né? Então a gente percebe o quanto a demonização do corpo, da fé, da crença, enfim, da ideologia negra, negro-africana, foi associada a algo do mal, a algo que é pejorativa. Tudo que é reflexo em relação ao corpo negro foi transformado em algo ruim, né? Enfim, vários termos aí, e por isso que a gente fala que o racismo, ele é estrutural, porque ele perpassa pela língua, pela mente, as nossas escolhas, né? Tudo isso veio durante anos fazendo com que houvesse o apagamento, né, de uma civilidade negro-africana, né? Nós somos, por exemplo, 54% da população, viemos ali com vários conceitos e religiosidades de África, né? E hoje em dia a gente vê que a porcentagem de negros africanos que ainda conduzem a cultura são poucos, porque o racismo ele não passou só pelos corpos, mas também pela ideologia, né? Com arrastão total ideológico e das crenças. Então, por isso que a gente fala, por exemplo, a questão da terminologia, né? Intolerância religiosa, né? Isso faz com que todas as culturas, todas as crenças ou todas as religiões, porque é um processo muito mais cultural negro-africano do que propriamente, né, religioso, né? Então a gente fala sobre racismo religioso mais do que propriamente intolerância religiosa. Mas eu acho que quando volta assim, tá acabando o tempo, eu posso falar um pouco depois sobre isso. Tá acabando o tempo, Lucas? Deixa eu ver aqui. Não, tem tempo ainda. Tem Pode tempo? ficar... Tem. Ah, eu pensei que você tinha voltado porque alguma coisa tinha Não, acontecido. pode ficar tranquila. Ah, tá. A live tem 12 minutos, tem mais uns 10 minutos. Tranquilo. Beleza. Então, aí a questão da intolerância, né? A gente fala então sobre a questão, por exemplo, quando alguém me tolera ou não, né? Enfim, a gente sabe que não é uma questão, por exemplo, de tolerar ou não tolerar, né? É uma questão de respeito. Tem um chavão, assim, né? Que é um inominável, né? Eu falo que eu quase não cito ele, mas vocês vão saber. Mas historicamente eu teria que citá-lo, né? Que foi um dos grandes caras que fez uma grande um grande genocídio, né? Dentro da história do mundo. E ele tinha um conceito de que você tinha que, na verdade, estudar e amar aquilo que você era, né? Porém, o outro era totalmente apagado, né? Então, ele não queria conhecer, ele não queria saber, enfim. Então, ele acabava discriminando, né? E quando o Nelson Mandela, né, ele fala sobre as questões lá da África do Sul, ele fala que se uma pessoa foi ensinada a ter ódio, ela também pode ser ensinada a amar, né? Então, é importante que a gente fale sobre as questões, né, do racismo religioso, da intolerância religiosa nas aulas de história, exatamente para que a gente possa trabalhar as questões políticas, né? Porque a gente sabe que as pessoas não só elas elas praticam a sua fé, mas elas conseguem fazer com que isso entre na política de alguma forma, né? E aí acaba com os direitos civis, os direitos humanos de cada cidadão, fere, né, o direito de crença de cada pessoa. Quando a gente trabalha isso dentro da história, a gente mostra que na história da humanidade isso é um retrocesso total, né? Que a gente já viu na história processos de guerras santas, né? Que a gente diz várias guerras santas acontecendo. E
quando a gente trabalha a questão da intolerância religiosa, a questão do racismo religioso, porque aqui no Brasil o que acontece em relação às religiões de matriz africana é racismo religioso, né? É crime. A gente consegue abordar a questão dos direitos civis e os direitos humanos, né? Quando a gente faz essa abordagem de levar o conhecimento em relação às religiões de matriz africana. Ontem mesmo eu estava falando com um colega meu, enfim, e estava explicando para ele, olha, eu vou te dar um resumo, né, sobre o que acontece dentro da religião de matriz africana, né? Axé, hoje Saifé, boa noite. Em relação à religião de matriz africana. O que são, por exemplo, os orixás, né? E acho que a André vai falar, né? Benção, mãe. Vai falar um pouco mais sobre a religião muçulmana. Quando eu falei para ele, né, que os orixás são as forças da natureza, que a gente também acredita em Deus, que é o Olodumare, que é o grande criador, que a nossa ancestralidade é que conduz, né, que faz com que a gente tenha caráter, honra, né, enfim, e que a gente tem que trabalhar o nosso ori para que a gente possa ser uma boa pessoa, ele ficou assim, nossa, sabe? Porque parece ser um bicho de sete cabeças exatamente pela falta de conhecimento, pela discriminação e pelo preconceito, né? Porque as pessoas não conhecem e elas acabam fazendo com que aquilo fique cada vez mais confuso na mente das pessoas. Nossa, mas vocês fazem maldade? O que vocês fazem? Bom, tudo aquilo que a gente ingere, enfim, né, o que a gente come e tal, a gente precisa, no caso, devolver uma parte à grande natureza e agradecer por aquilo que a gente tem, né? Então, aquilo que a gente fala, é macumba na esquina, é um agrado ao orixá, que orixás são forças da natureza, para que a gente possa ter o alimento na nossa casa, a vida que a gente tem. E no dia que a gente retornar à massa de origem, que a gente acredita que todos nós estamos unidos aqui nesse mundo, né, pela massa de origem, nós retornaremos também como uma grande oferenda, porque esse corpo nos é emprestado. E quando eu expliquei isso para ele, ele ficou assim, meu, como assim, sabe? Então, são coisas que não são trabalhadas, né, direito. A gente pega as religiões e parece que é um misto de guerra, é todo mundo, né, cada um para o seu lado, e não é assim. Então, quando a gente pega a questão da história, da humanidade, mostra para a questão do aluno o que foram as grandes guerras, né? O conhecimento sobre todas as religiões, inclusive não ter, porque o ateísmo, né? Enfim, não sei se é ismo, né? Mas a questão de ser ateu também é um direito de cada pessoa. A gente acaba contribuindo para que cada pessoa tenha o direito de exercer a sua fé, crença ou não, a sua cultura em si, né? Sem falar, bom, aí a gente pode citar aqui os indígenas, né? A cultura indígena e todas as religiões possíveis, né? Então, eu acho que eu consegui dar uma pincelada rápida para que a gente possa aí levantar questões aí para a galerinha, né? Que eu sei que é de escola, então a gente tenta, né, fazer uma discussão um pouco mais bacaninha, assim, sem termos muito, né, difíceis e tal, assim, de elaborar, né? Espero que tenham gostado. Obrigada, Bárbara. Muito bacana, assim. Acho que não só apenas para os alunos em si, esse conhecimento, mas acho que para qualquer um, que nem para mim, assim, tem coisas que eu particularmente não tinha tanto conhecimento, assim. Mas aí eu acho que a gente chama a Andréia e aí depois a gente abre para o debate, pode ser assim? Pode, claro. Andréia, cadê você? Eu vim aqui só para te ver. Andréia, teu microfone está desligado. Tá me ouvindo? Agora sim. Agora sim? Então tá bom. Boa noite a todos, né? Eu sou Andréia, eu sou muçulmana, praticante do Islã, né? Sou advogada e historiadora.
tá? Eu vou aproveitar uma parte, então, da fala da Bárbara para conseguir explicar processos históricos que perpassam as religiões, né? Porque é a partir daí, desses processos históricos, que nós conseguimos perceber apagamento de algumas religiosidades e o crescimento, de uma certa forma, imposto de uma religião hegemônica no Brasil, que é o caso do cristianismo, né? Em suas diversas vertentes. Tá? O que acontece? Desde o período do Brasil colônia, nós temos uma diversidade religiosa no Brasil que ela não foi enunciada ou colocada nos livros de história da forma necessária, devido a um apagamento político e ideológico, né? No caso do Brasil colônia, nós vemos já a incidência de praticantes de Islã no Brasil, né? Tanto essa prática estava presente, que teve o que nós podemos chamar da revolta dos malês, né? Que eram escravizados africanos, já praticantes do Islã em África, né? E que vieram para o Brasil com toda essa carga cultural, essa carga religiosa que, por motivos políticos e ideológicos, foi simplesmente invisibilizada. Tá? Depois nós passamos, então, para um novo período, que é o período do Brasil República. O que acontece nesse período? Nós temos, então, a abolição da escravatura, né? A necessidade, então, através de uma ideologia política de branqueamento da população brasileira, né? E dessa forma, então, a criação de processos imigratórios que trouxessem para o Brasil imigrantes europeus, tá? Toda essa estratégia política, ela se deu devido a uma ideologia chamada darwinismo social, né? Através disso, o que aconteceu? Segundo essa ideologia, acreditava-se que, se você trouxer um número maior de pessoas brancas para o país e ocorresse a miscigenação, automaticamente a população brasileira ia sofrer um processo de branqueamento. Tá? Essa foi uma das grandes violências que aconteceram no país, tá? Porque dessa forma a população negra começou a ser totalmente invisibilizada, né? E se deu um peso muito grande ao imigrante de origem europeia. Junto com ele, claro, vamos trabalhar aqui a categoria religião, junto com ele o cristianismo. Né? Nesse sentido, houve então uma invisibilização de todas as outras religiões que não fossem a religião hegemônica do país. Tá? O que acontece, então, nesse período, né, após a entrada da República? Essa necessidade da imigração para ocupar, então, o espaço que era designado ao escravizado africano, que foi deixado, de alguma forma, à margem de todo esse processo de, como eles falavam, de uma nova forma de construção do país, né? Dentre esses imigrantes, estavam presentes espanhóis, italianos, alemães, né? Os ditos imigrantes brancos. Porém, existiam alguns imigrantes que não eram bem-vindos nesse processo, né? Que é o caso, por exemplo, dos imigrantes árabes, né? Muitos imigrantes árabes vieram ao Brasil com outras identidades, para que pudessem, então, participar desse processo migratório. Tá? Então, nesse momento histórico, nós já tínhamos, sim, né, uma invisibilização de qualquer outra religião, inclusive a religião, o Islã, né, a prática do Islã, ou seja, era invisibilizado qualquer pessoa que se dizia muçulmana. Né? Nesse sentido, o que a gente tem? Por volta dos anos 40, 50, houve um grande desenvolvimento das gráficas, né, dos jornais em outros idiomas, como é o caso do idioma árabe, né, que foi também totalmente invisibilizado, inclusive, né, proibido dentro de alguns locais e proibido, inclusive, aqui no estado de São Paulo, onde eu estou presente agora, né? Dentro dessa situação, o que a gente vê é o primeiro processo, então, de preconceito contra a prática do Islã, né? Seguindo nesse sentido, o que nós temos, né? Nós temos agora, vamos trabalhar a questão de história do tempo presente.
né? Nós temos agora, nesse momento, por exemplo, a partir do ataque às Torres Gêmeas, né, que foi um marco do preconceito contra muçulmanos, né? Uma mídia que começou, então, a proliferar de forma pejorativa conceitos sobre a prática do Islã e sobre a imagem, a figura do muçulmano. Tá? É nesse sentido que nós temos o quê? Começa, então, a ser demarcado indivíduos, né, de uma forma ou outra, que praticam essa religião. Vamos agora, então, trabalhar uma nova categoria, não só a categoria religiosidade, mas a categoria gênero. Por quê? O que nós vemos no Brasil com um número reduzido da prática do Islã? Quem fica na linha de frente ou quem é visibilizado, de alguma forma, é a mulher muçulmana, muitas vezes pelo uso do hijab. Né? Então, as mulheres acabaram sendo visibilizadas à frente dos homens, né? E foi nesse sentido que começou a acontecer várias formas de ataque, né? Em relação aos praticantes da religião. Tá? Eu vou aproveitar esse momento, né, para passar, a Luciana está colocando no vídeo alguns artigos, né, alguns artigos da mídia jornalística, que colocam, então, a questão do preconceito e da violência contra a prática do Islã. O muçulmano, principalmente depois do ataque às Torres Gêmeas, ele começa a ser visto de uma forma estigmatizada, né, a partir da imagem do terrorista, né? E muitas vezes isso gera questões de violência social, ou seja, uma não aceitação do outro, a não aceitação do diverso. Né, o que ocorre também da mesma forma com as práticas, né, das religiões de matriz africana. Né, nós temos agora, nesse momento, algumas comunicações midiáticas, né, que trabalham, então, a questão dessa prática hegemônica do cristianismo como sendo a religião oficial do Brasil, né, esquecendo muitas vezes que nós temos um direito constitucional, né, do Estado democrático, de um país laico, onde todas as religiões devem ser aceitas e respeitadas, né? Então, o que nós temos nesse sentido, muitas vezes, não é nem o desrespeito às práticas religiosas diversas, mas sim, muitas vezes, o não reconhecimento dessas práticas, tá? O que a gente vê em relação ao Islã, né, que é o meu tema agora nesse momento, não só a invisibilização da prática no país, né, como também a estigmatização, então, do praticante. Nesses artigos, né, que a professora Luciana passou nesse momento, nós temos o quê? Questões midiáticas onde o muçulmano, de certa forma, é apontado como um problema dentro da sociedade por causa de uma prática diversa, tá? Isso tem gerado uma série de violências. Né, violências que vão em diversas ordens, tá? Desde a questão da vestimenta, que atinge de uma forma mais direta a mulher, até a questão do ingresso no mercado de trabalho, né? A questão da prática em si, né? E isso é muito preocupante. Tá? A mesma situação, como foi colocado pela professora Bárbara, acontece com os praticantes das religiões de matriz africana. Eu fiz um levantamento bem interessante, né, estatístico, sobre a questão da violência em relação às práticas religiosas, né? Estatisticamente, 25% dos agressores, né, que cometem crimes contra a liberdade religiosa se autodenominam brancos, né? Nesse momento que nós percebemos, né, que a violência ou estigmatização da religião, ela está muito ligada a dois conceitos, a duas categorias, o racismo, né, e a xenofobia. Muitas vezes, né, o Estado de Direito, vamos falar assim, ele utiliza, então, da própria religião hegemônica
para estigmatizar e para impedir processos migratórios, que é o que está acontecendo em relação às novas levas migratórias de imigrantes de origem árabe, praticantes do Islã no Brasil, ou também de imigrantes africanos, praticantes do Islã, né? E dessa forma, essa política de segregação, de alguma forma, começa a ter interesse de criar alguns nichos, né? Como se a prática religiosa fosse um nicho, né, ideológico que devesse ser controlado, né, entrando nos ismos, né, como o islamismo, né, umbandismo, né, como se você deixasse essas religiões à parte da sociedade como minorias num país, né, que democraticamente, através da nossa Constituição, nos coloca a liberdade de prática religiosa, tá? A questão da xenofobia, né, assim como a questão do racismo, ela atinge diretamente as pessoas que não são vistas, então, como a população hegemônica do país. Num país como o Brasil, com diversas culturas, onde a diversidade deve ser colocada em primeiro plano, né, isso é uma afronta realmente à nossa legislação e à Constituição Federal. Lucas, alguma pergunta? Alô, Lucas? Oi, o microfone estava desligado. O tempo, quanto tá? Olha, estamos ainda no. Tem mais uns minutinhos, se quiser Tá falar certo. mais um pouco. Sim, Tá bem né? tranquilo. Então, o que nós vemos muito, tá? Inclusive que faz parte da minha pesquisa, né? Que são as mídias jornalísticas, é a questão dos artigos jornalísticos, onde há uma estigmatização muito grande da figura, da imagem do muçulmano. Nós temos casos aqui, inclusive, que eu aponto, né, nas pesquisas que eu tenho desenvolvido, sobre a estigmatização e o preconceito contra o desenvolvimento da prática do Islã na periferia de São Paulo, né, onde nós temos uma imagem, né, de uma população que corre risco, então, segundo essa mídia, né, de estar sendo inserida dentro de processos terroristas, né? Muitos muçulmanos no Brasil acabaram sendo estigmatizados nesse sentido, tiveram que responder por investigações, inclusive de ordem criminal na Polícia Federal, né? Por causa desse estigma midiático construído. Né? Nós temos, então, muitas mulheres também que sofrem agressão devido ao uso do hijab, ou seja, elas são vistas primeiro, elas são vistas à frente, né? Essas agressões, elas vão desde a questão, por exemplo, que aconteceu na periferia de São Paulo, de uma mulher que foi chutada pelas costas, né? Nós temos o caso de muçulmana em Belo Horizonte, que estava no ponto de ônibus e foi cuspida no ponto de ônibus, né? Nós temos um caso de uma família no Rio de Janeiro, que numa reunião de condomínio foi pedido para que essa família se retirasse do prédio, porque acreditavam que eles podiam estar escondendo bombas no apartamento. Né? Ou seja, toda uma construção midiática em torno das guerras que aconteceram recentemente no Oriente Médio, a questão das Torres Gêmeas, elas construíram um estigma muito forte. Né? E nesse momento, então, a pessoa que se deixa perceber como muçulmano, de uma forma ou outra, ela vem passando por esses processos de violência, seja esse processo direto ou esse processo indireto. Né? Esses casos são recorrentes, né? Da mesma forma que eu já percebi também, através dessa mídia jornalística, as mesmas violências, talvez em outras ordens, contra praticantes de religiões de matriz africana, né? E são assim, são violências recorrentes e que de alguma forma são totalmente contra aquilo que o nosso Estado postulou, né, legalmente postulado, que é a laicidade e o direito à liberdade da prática religiosa. Bem, Lucas, eu acho que, por enquanto, é isso, né? Obrigada, Andréia. Muito, apesar de
de alguns momentos tristes, pensar a situação toda, muito instigante a fala. Acho que agora a gente pode abrir para chamar a Bárbara, a professora Luciana. A professora Luciana também está presente, fazendo os nossos ajustes técnicos, assim, a nossa câmera girl. Luciana, vai falar alguma coisa ou a gente abre já para o debate? Então, eu queria fazer alguns comentários gerais, né, já que tentando, assim, pegar um pouco da fala da Bárbara e da Andréia e pensar como nós estamos falando aqui como professores de história, né, professoras e professores, porém, se a gente for pensar, é uma temática que ela deveria estar presente em vários espaços da escola, não só nas disciplinas das áreas de humanas, né. Afinal, como a prof já falou, né, tanto a Bárbara quanto a André, a gente está lidando com seres humanos, né, e esses jovens, e esses adolescentes, e essas crianças, com as suas identidades religiosas, com as suas identidades culturais, elas, a partir do momento em que elas estão sofrendo com alguma segregação, alguma discriminação em sala de aula, nós, como professores, como educadores, não podemos fingir que isso não está acontecendo, né, e achar que é uma brincadeira, que, isso vai passar, é uma pegação de pé. Não, não é, porque pode sim evoluir para algo pior, né, como já foi citado aí alguns casos, né, de pedradas, né, de perseguição. Quando a gente fala lá muito se fala do bullying, né, mas como se fosse algo assim, mais um termo mais, vamos dizer assim, mais bonitinho, né? Mas se a gente for pensar, vai muito além do que isso, né? Vai por trás tem a questão racial e tem a questão da xenofobia também. E no nosso caso, também, vamos pensar aqui na nossa realidade de São José, nós temos também estudantes estrangeiros vindo estudar no Brasil, né? E que eles vêm estudando nas nossas escolas, estão trazendo sua cultura, trazendo sua língua, e muitas vezes eles também estão sendo invisibilizados. Por quê? Porque se pensa que não, aqui eles vão ter que se adaptar à nossa cultura, né? Mas qual que é a nossa cultura? Nossa cultura é uma só? Não, ela nunca foi, né? Porque o Brasil é constituído por diversas religiosidades, é constituído por diversas culturas e por diversas línguas, né? Porque quando a gente fala na língua portuguesa, a gente esquece, invisibiliza as línguas indígenas que são faladas também. Então, quando a gente fala, não, esse fulano tem que se adaptar à nossa realidade, né? Que discurso é esse, eu como professor, que discurso é esse que eu estou reproduzindo, né? Porque não existe uma realidade só, mas sim uma realidade diversa, que muitas vezes ela tenta ser invisibilizada, e essa frase apareceu na fala das meninas, né? Elas falaram sempre da questão do invisível, de considerar que o outro, ele não existe, ele não deve ser reconhecido como alguém que tenha, vamos dizer assim, que deva ser acolhido, que deva ser respeitado, porque ele é diferente, ou ele é perigoso porque ele vem de fora, né? Ou ele é estranho porque ele não usa a mesma vestimenta que eu, ou porque ele não tem a mesma crença que eu. Então, quando a gente colocou o título intolerância religiosa, realmente, o próprio conceito em si, ele não é suficiente para discutir toda uma questão que a gente tem por trás, que é a questão do racismo e da xenofobia, que está por trás disso, né? E se tem muitas vezes aquela fala ingênua, que a gente até às vezes ouve nos bastidores da escola, né? Mas religião não se discute. Realmente, a gente não vai discutir a religião da pessoa, a gente vai discutir a religiosidade e todas essas relações culturais e sociais e políticas que a Bárbara bem falou, que estão relacionadas, e a gente não pode separar, porque a própria inserção de determinadas religiões hegemônicas no mundo se deu através da política, né? E aí a gente teve vários exemplos de guerras que foram citadas ao longo da história.
Então, falar de religiosidade vai muito além de eu dizer, o muçulmano não come carne de porco, por exemplo, ou a Iá, ou a Ilorixá e Babalorixá, saber os elementos do sagrado de cada religião, vai além disso, vai a gente pensar como nós, né, mesmo a gente não professando a mesma crença do outro, como nós, que também somos humanos, gostamos de ser respeitados, nós podemos garantir esse respeito para todos, né? Então, penso que nas aulas de história, não só nela, mas especialmente nessas aulas, a gente tem, sim, um compromisso de trabalhar com essas temáticas e não fugir delas. É lógico, nós temos um discurso conservador hoje, que é bem perigoso, né, que infelizmente ronda a escola, ronda a sala de aula. Eu já passei por situações, inclusive, né, de questionamento sobre a minha prática, por ter trazendo essas temáticas para a escola. Já passei por questionamentos, não tive nenhum problema além da fala, porque tenho escolas, tanto as duas escolas que eu trabalho são escolas que têm o discernimento da importância do trabalho da diversidade étnico-racial e também a diversidade cultural e religiosa. Então, não precisei, inclusive, entrar em embate, mas isso deixa a gente triste, né? Porque, não vem do aluno, e muitas vezes os comentários dos alunos também vêm do processo educativo da casa, né? Que é a família. E aí também vamos pensar, né? Muitas vezes a gente julga, mas também no processo de aprendizado desses pais, muitas vezes não teve espaço para discutir sobre essas questões. Muitos deles, né, com a nossa de 30, 40 anos de idade, passaram por uma escola que não tinha a obrigatoriedade, por exemplo, do ensino de história de África, né? Não se tinha essa discussão. Essas discussões infelizmente, são discussões recentes. E sobre a questão do Islã, por exemplo, menos ainda se fala, porque não foi coisa que eu fui aprender depois na faculdade, né? Então, e essa nossa geração que a gente está trabalhando, crianças e adolescentes, não tem mais como a gente fingir que nada é nada e deixar passar, porque a gente vive um momento em que, sim, existem as leis, essas leis devem ser cumpridas, né, e que se a gente for conivente com a intolerância, com o racismo religioso, a gente também está, de uma determinada maneira, contribuindo, né, com a violência, mesmo simbólica, muitas vezes, mas mesmo que ela não chegue aí, né, no físico, mas pode chegar, da invisibilização desses grupos, né? Então, eu falando aqui como professora de história, né, porque eu não professo nenhuma das duas religiões que foram citadas, mas eu como professora e por convivência e por já conversar muitas vezes, inclusive com a Andréia e com outras mulheres, principalmente da comunidade muçulmana, né, porque as mulheres são as que mais sofrem com esse processo, a gente pode até comentar sobre isso, e também falar um pouco com a Bárbara, se tem essa questão também em relação à mulher, se é mais forte essa questão do preconceito, da intolerância, de perceber, me colocar, né, eu tenho que me colocar no lugar do outro, né, e perceber, mas não é comigo, não sou eu, porque eu não sou isso, não, eu sou ser humano, então, no mínimo que eu tenho que fazer é me comprometer em combater essas desigualdades que estão não só na escola, e na escola elas estão sim, né, e a gente não pode fechar os olhos quanto a isso, mas que elas são também resultado da nossa sociedade. É só algumas ideias gerais, assim, falar um pouquinho, né, do que eu também vivenciei, mas a gente não desiste, né, do nosso trabalho, a gente continua lá, tanto é que a proposta, né, dessa nossa fala aqui é para justamente a gente não perder mesmo aí a distância, né, a gente tem como sim fazer essas discussões e é importante sim a gente fazer. E o que a gente vê, Luciana, é que grande parte
de todo esse processo de violência contra contra as religiões, né, é o desconhecimento da prática religiosa, né? Muitas vezes, no caso, os alunos, as famílias, né, não conhecem qual é a prática, né? Como isso se desenvolve, ou seja, houve realmente esse apagamento dessas religiosidades, né? E o não conhecimento, então, gera a construção de um outro, né? De um outro que muitas vezes, no caso, por exemplo, do Islã, do outro que dá medo, como também pode ser o caso das religiões de matriz africana, aquele outro temido, né? Por quê? Porque você não tem não tem o mínimo conhecimento sobre a base, sobre o fundamento daquela religião, né? Andréia, e um ponto que eu acho até cômico, né? Assim, várias vezes a gente tenta abordar as várias religiões, por exemplo, vamos tratar de várias religiões, vamos fazer cartazes, né? Sim. Com os alunos, enfim, e tal. E aí, quando a gente traz o nosso conhecimento, né, na sala de aula, porque, enfim, a gente tenta democratizar exatamente porque a gente sabe o quanto a gente sofre, né? Mas deixando do pessoal para o coletivo, então a gente trabalha todas as religiões. E várias vezes eu escutei o quanto nós estávamos sendo proselitistas, assim, né? Mas dentro da escola tinha um crucifixo, Sim. sabe? E aí a gente fica, nossa, será que é bem isso? Sim. Né? É até meio cômico, né? Essa questão do projeto. Ah, desculpa, Lucas. Não, conclui, André, depois eu pergunto. Essa questão do proselitismo, inclusive, ela é muito perigosa, né? Porque que proselitismo é esse? Quando nós tentamos passar, né, fundamentos de religiões, digamos assim, entre aspas, porque elas não são minoritárias, né? Muitas vezes nós somos apontadas como proselitistas, né? Inclusive já desenvolvi trabalhos em escolas onde nós vamos, né, explicar os fundamentos do Islã e houveram pais, né, que apontaram o nosso trabalho de alguma forma que estava sendo desenvolvido por professores de religião, né, de uma forma muito democrática, trazendo praticantes de inúmeras religiões para que os alunos tivessem esse conhecimento. Muitas vezes nós fomos apontados como proselitistas, dizendo que nós queríamos islamizar os alunos, né, no momento em que o que estava sendo exposto eram simplesmente fundamentos da religião, né? Ou seja, já tinha uma não aceitação prévia daquilo que ia ser exposto, né? E tudo isso por causa de um não conhecimento da prática religiosa, né? Tanto do Islã quanto do Candomblé, da Umbanda e de outras religiões que são colocadas como religiões minoritárias, né? Sim. E respondendo a pergunta, né? Eu sou do Batuque do Rio Grande do Sul, né? E aí já abri mais um conhecimento, assim, porque por região foi dado um nome específico para cada prática e culto religioso da matriz africana. Então, são vários, né? Vários tipos, assim, né? Então, no caso, eu sou do Batuque. E na história, né, enfim, no Brasil, as mulheres negras foram as primeiras a conquistar a alforria, né? Por causa da questão das quitandeiras, do trabalho doméstico, né? Então, elas começaram a conseguir a alforria primeiro e também conseguiram conseguiu comprar terrenos, conseguiam doações, enfim. E aí elas iam fazendo os terreiros, os quilombos urbanos, né, dentro dos cortiços, enfim. Então, elas foram as primeiras a abrir os terreiros. E como a religião de matriz africana ela é territorial, foram os primeiros territórios a sofrer, sim, por esse estigma. E as Ialorixás, como tinham aberto as casas, e até hoje, né? A gente vê vários terreiros, barracões, ilês, casas, né, que a gente chama assim, sendo derrubados, apedrejados, né, violados, né, por causa eu chamaria, né, hoje em dia de vândalos e tal, com crenças opostas, né? Então, a mulher com a sua família, porque às vezes era a moradia de uma grande família, de uma grande comunidade, né, via a sua casa sendo derrubada com seus filhos, com todo mundo lá dentro. Até hoje isso acontece muito.
Então, a mulher, ela acaba, ela passa por essa violência de uma forma não só simbólica, mas também física, né? Estrutural, enfim, de perca da sua casa desde sempre, assim. Fora no colégio, né? Porque a gente sabe a questão, né, da questão do abandono familiar, enfim, né, da parte paterna, que infelizmente, né, a gente vem lutando, vem discutindo muito, né, as relações que existem, né, entre homem e mulher, mas a questão da lida com a criança na creche, na escola, né, eu acho que isso acontece também na população muçulmana, da gente ter os nossos filhos, né, violentados dentro da escola por falarem, olha, eu sou de religião de matriz africana, né, enfim, e aí você tem que estar discutindo com um coleguinha, com um pai, ou ainda até com um profissional. Isso já aconteceu com a minha filha, eu tive que fazer uma reunião, né, fica calma, enfim, para estar explicando, olha, gente, é uma religião como qualquer outra, e a minha filha, ela precisa ser respeitada. Ela foi mostrar uma foto de família que tinha toda a comunidade, porque a nossa visão é que a família é muito mais ampla, né? E aí, enfim, vieram vários debates em sala, né? Então, perpassa pela nossa questão, né, genitora, né, a questão da casa, várias violências psicológicas. Então, a questão de gênero ali, ela acaba pegando nesse sentido, né? A questão a Não, questão pode de falar. gênero, a questão de gênero com as mulheres muçulmanas também ela é uma questão muito problemática, né? Eu acredito desde sala de aula, inclusive as questões profissionais, né? Porque a primeira violência simbólica que a mulher muçulmana, né, ela sofre é a questão do profissional, né? Porque no momento que a mulher muçulmana ela vai ao mercado de trabalho em busca de uma oportunidade, ela não é vista como o indivíduo, a pessoa, ela é vista como um símbolo religioso por usar um hijab, né? Então, muitas vezes se invisibiliza a profissional e acaba se colocando a religiosa, entre aspas, né, à frente da profissional que ela é. Né? Isso é uma das grandes violências que as mulheres muçulmanas têm sofrido no Brasil, né? Porque quando você sai em busca do mercado de trabalho, você já foi estigmatizada em sala de aula, você já foi estigmatizada dentro da universidade, né? Ou seja, são vários processos. Quando você chega no mercado de trabalho, esse processo ainda está presente, né? Porque você vai ser colocada sempre em primeiro lugar como a muçulmana, né? Aproveitando o gancho assim da questão dessa dificuldade muitas vezes desse entendimento na sociedade como um todo, e acho que também partindo da ideia de que a escola, de alguma forma ou de outra, ela está formando cidadãos para a sociedade, ela está formando cidadãos críticos. Acho que esse também é um dos principais papéis da história. Eu queria aproveitar e perguntar para as duas, assim, em termos práticos, assim, eu acho que nem a Andrea comentou o caso do 11 de setembro de 2001, que, querendo ou não, quando a gente vai estudar, talvez, do assunto, a gente acaba estudando uma determinada visão do acontecimento que leva a gente a ter um pensamento sobre ele. E a partir do momento que a gente repensa esse acontecimento, a gente acaba criando outro conhecimento sobre. Então eu queria estar perguntando para as duas assim, que formas que a gente poderia estar pensando, talvez não só a gente, a Luciana, tanto, ou talvez algum outro professor que esteja assistindo a live, que outras formas que a gente poderia estar em sala de aula repensando essas questões, não sei se complexificar o conteúdo, mas assim combater essa intolerância religiosa. E também, assim, acho que no dia a dia os próprios alunos ou até mesmo qualquer indivíduo, assim, que forma que a gente pode tá combatendo isso. Não sei se eu fui claro. Uhum. Tu vai, André? Eu vou. Oi, posso começar. Há tempos, acho que uns 4 anos atrás,
Eu fiz uma pesquisa sobre os livros didáticos em sala de aula. A fala do Lucas me lembrou isso, que eu achei muito interessante, né? Eu acredito que essa mesma situação pode estar se projetando às religiões de matriz africana. Nessa pesquisa sobre os livros didáticos em sala de aula, a ideia era perceber como a imagem do muçulmano era colocada dentro desse material didático, né? E, assim, nas poucas páginas dentro dos livros de história, né, em que esse material era desenvolvido, ou seja, material de escola pública, desenvolvido para as escolas públicas, né, nas poucas páginas que esse material era apontado, que o muçulmano era apontado dentro desses livros, né, eram colocadas imagens de mulheres muçulmanas usando o traje completo, ou seja, o niqab, aquela vestimenta que só fica o olhinho de fora, que muitas pessoas chamam de burca, não é burca, né? É o niqab, né? Ou seja, as mulheres totalmente vestidas de preto, com uma imagem de uma mulher oprimida, né? Que é a imagem midiática geral. Tá? Muitas vezes o que foi apontado nesses livros foram os conflitos do Oriente Médio, né? Ou seja, em pouquíssimas páginas onde o Islã é colocado, qual é o próprio livro didático muitas vezes constrói o estereótipo, né? Ou seja, é do muçulmano belicoso, do muçulmano que gosta de guerra, né? Essa era a imagem que se passava, e da mulher oprimida, que não tem voz dentro de uma sociedade, né? Ou seja, essas mudanças poderiam ser articuladas não só no material didático, principalmente no material didático oferecido, né? Como no próprio discurso, no próprio diálogo com os alunos dentro de sala de aula. Ou seja, qual a complexidade de você expor uma mulher com a vestimenta tradicional, né, que ela realmente é usada, mas será que essa é a única forma de ser muçulmana? Né? Existem muçulmanas que não usam o véu, né? Existem muçulmanas que não são descendentes, nem são imigrantes, elas são brasileiras que se revertem ao Islã, né? Ou seja, existe uma diversidade muito grande dentro do Islã. Nem todo muçulmano ele é sunita, né? Nós temos o sunismo, nós temos o xiismo e outras formas de prática do Islã, né? Existe, então, um desconhecimento muito grande sobre a religião. E isso é importante, talvez, ser ressaltado dentro da sala de aula, no momento que você possa, então, desconstruir algumas imagens, né, que são colocadas dentro do material didático oficial, né, fornecido pelo governo. Só um pouquinho. Eu lembrei que tem algumas, inclusive a gente pode citar algumas blogueiras e youtubers que são muçulmanas ou brasileiras que moram. Tem uma que eu sigo que é Vida nas Arábias, eu acho, que ela fala, é uma brasileira muçulmana que vive na Arábia, então cada dia ela faz um relato, um diário, assim, né, da vida dela, e ela quebra com vários estereótipos que a gente tem, que na Arábia é isso, na Arábia não pode isso, e aí também talvez a Bárbara possa citar outros. Eu sei mais disso porque era o meu tema de pesquisa, mas talvez tenha outras mulheres que a gente possa, ou homens que possam estar sendo utilizados pelos alunos, né? Teve uma época, uns anos atrás, eu me lembro que foi na época do Hajj, que eles estavam, logo quando começou o Instagram, eles começaram a postar stories lá da peregrinação, e alguns alunos, não sei como, tiveram acesso, mas enfim, não sei se eles procuraram, foi bem no início do Instagram, e aí eles vinham citar, professora, a gente viu aquilo que tu falou na sala de aula, o vídeo e tal. Então, quer dizer, existe outras imagens que estão bem aí vivas, que o professor pode estar sim trabalhando, né, e que muitas vezes, por falta, às vezes, de acesso, também por falta de vontade, acaba não tendo, que não só o livro didático, né. Então, desculpa para fazer isso, antes que eu me esquecesse da fala. Eu peço perdão que eu não é porque eu não quero citar, mas eu não me lembro agora, mas sempre eu estou colocando ali na minha página, né, algumas pessoas que eu curto, algumas falas, assim, engraçadas e tal, mas tem um mundo, assim, de várias pessoas do candomblé, do batuque, do Xangô de Recife, tambor de Minas, juremada, tudo assim,
que até de um jeito engraçado. Um dos mais, assim, mas é uma quebra de tabu e ele é comediante, né? Um dos mais, assim, é o Yuri Marçal, né? Que ele quebra bastante, assim, com tudo, né? E ele é candomblessista e ele consegue, assim, né? Fazer de um jeito bem engraçado, né? Essa temática. Mas ele pega bem pesado, assim, né? É bem engraçado. E falando sobre isso, assim, colaborando, né? Eu comecei a seguir a Andréia, assim, eu acho. E daí eu comecei a curtir os textos dela e a gente começou a se seguir. E a gente, né? Sim. Eu até fiquei muito feliz que ela ia estar aqui e tal. E eu falei, nossa, olha só que massa. Que realmente com quebra de tabus em relação à religião, assim, né? Porque, enfim, ela é uma mulher e tal, né? Diante de toda a sua religiosidade, assim, foi bem, bem interessante isso. Mas, agora eu tô viajando. A questão da pergunta. Ah, tá. Que eu fui por todas as áreas. A questão da questão da escola, né? Enfim. Então, o que a gente vê muito, né, na questão da história é, por exemplo, a gente consegue trabalhar em sala de aula o protestantismo, né? A gente consegue trabalhar o iluminismo, a gente consegue trabalhar a filosofia ocidental eurocêntrica. E a gente consegue trabalhar isso de uma forma tranquila dentro de sala de aula, o protestantismo, como não sendo uma religião, né? Enfim, algo que seja uma questão religiosa, mas como se fosse uma questão da política em si, né? Como se fosse algo que quebrou os paradigmas, né, da igreja, enfim, né? E eu falo de uma forma geral igreja, né? Eu sei que tem várias igrejas aí, né? Por que a gente não consegue trabalhar, então, né, nessa questão dessa visão histórica com todas, né, ou algumas, enfim, né, questão de migração, né, questão de diáspora forçada, questões assim, né, porque, por exemplo, a questão dos povos negros africanos, né, é que a gente percebe que as pessoas dentro da história, enfim, e tal, não tem um senso de civilidade, né, não tem um senso de que por trás daquele corpo existia uma mente que pensava, que tinha uma racionalidade, que tinha uma filosofia, que existia um pertencimento cultural ancestral, sabe? Então, o negro africano é trabalhado como escravizado, né? E aí a questão do racismo, mas nunca perpassa pelas questões filosóficas na qual se tinha uma crença, se tinha os valores civilizatórios, né? O que era passado de pai para filho, quais são as reminiscências ainda, o que resistiu durante o tempo, quais foram as questões ali, por exemplo, dos anos 70, né? Enfim, que teve a questão da questão como é que é? Da harmonia das três raças, né? E que a gente sabe que isso até hoje não acontece, né? Enfim, várias questões do sincretismo, né? Enfim, várias questões que poderiam ser trabalhadas e não ninguém fala, né? Como eu faço essa comparação? Porque no ramo histórico, no ramo da história, a gente consegue trabalhar com uma coisa que é fundamento de uma religião e a outra não, né? Como se fosse coisas que não agregassem ao sistema, né? Brasileiro. Então a gente tem que perceber que as pessoas elas têm uma questão filosófica por trás dos seus corpos, né? Principalmente nas questões do negro africano, né? E partindo disso, né, na vida, como o Lucas colocou, é realmente perceber as pessoas através disso, né? Por exemplo, aí vocês me perguntam, tem uma população enorme, por exemplo, de brancos que são adeptos das religiões de matriz africana. Eles sofrem intolerância religiosa, né? Ou ainda racismo religioso porque é um símbolo negro africano, né? E aí, quando a gente sai para a rua vestido, né? Enfim, porque às vezes a gente consegue sair, não, né? Tem gente que bota sempre e que tem, né? Enfim, mas eles também acabam sofrendo porque é um símbolo negro africano, de religião de matriz africana, né? Como a gente vai combater? É realmente perceber que aquilo não tem nada, quebrar paradigmas desse preconceito na sociedade.
e ver que ali tem um pertencimento, uma filosofia, uma cultura, né, por trás daqueles símbolos, né? E isso eu acho que só a educação, né? Eu estava, né, vendo alguns textos, algumas pessoas falando, eu acho que realmente só a educação para quebrar todos esses paradigmas, né? O conhecimento e trazer isso, né, para a população de forma geral. Como essa live aqui. Isso vai ser usado depois na sala de aula. Pode ter certeza. Material futuros para a sala de aula. Tem uma pergunta aqui, deixa eu abrir aqui para a gente ler. Ó. Como vocês podem trabalhar o conceito de viver a religião e não apenas praticar certa religião? Pois o Batuque, a nação, se vive o dia a dia, a religião é diária e no Islã também. Como passar esse conceito nas escolas, apesar do preconceito religioso? Vai, André. Vamos lá, então. O Islã, né, ele é uma forma de vida, né, um estilo de vida. Por quê? O Islã, ele toma todos os espaços da vida do muçulmano, né? É difícil, não tem como você se dizer muçulmano se você não tiver uma prática cotidiana, né? O Islã, nós rezamos 5 vezes ao dia, existe uma série de práticas que fazem com que você viva a religião em cada minuto da sua vida, né? E como passar isso para um aluno em sala de aula, né? Como que seria possível você fazer com que esse aluno tenha esse contato com esse universo religioso tão diferente de uma prática hegemônica, como, por exemplo, o cristianismo? Eu acredito que, da mesma forma, né, as religiosidades de matriz africana também existe toda uma cosmovisão dentro da prática religiosa, né? E essa cosmovisão ela tem que ser passada para que haja um entendimento melhor dessa prática, né? Então, de que forma eu acredito, como educadora, que essa prática poderia ser colocada para os alunos de uma forma que fosse mais, que fosse percebida ou visibilizada, né? Nós temos, então, inúmeros documentos históricos, né? Vamos falar aqui da questão da prática, da história em sala de aula, né? Nós temos uma série de documentos históricos, muitas vezes invisibilizados, onde essas práticas são colocadas, né? Vamos retomar, por exemplo, a questão da revolta dos malês, né? Já vamos tratar essa primeira visão do Islã dentro do Brasil, né? Existiam práticas que são documentadas, né? Por exemplo, a construção do que chama hoje de mandinga, né? O que eram as mandingas para aqueles povos? Eram pequenos alcorões, né, que eram pendurados no pescoço. E nesse momento a gente vê como existe uma ligação, uma conexão grande entre as religiões de matriz africana e o Islã, que não é colocado, né? Historicamente isso passou invisibilizado, né? Ou seja, o Islã esteve muito forte em África também, né? E houve sim uma ressignificação de práticas, né? De uma certa forma dos dois lados, né? Porque todo contato ele é duplo, ele é feito em mão dupla, não em via única, né? E eu acho que isso é importante ser colocado em sala de aula, né? Por exemplo, o Islã ele é uma religião abraâmica, assim como o judaísmo, assim como o cristianismo. Então, é necessário que se passe em sala de aula não apenas a diferença da prática religiosa, mas sim as similaridades, o que essas religiões têm em comum, né? No caso, eu pesquisei muitas questões dessa imbricação entre o Islã e as religiosidades de matriz africana, né? Em que momento essas religiões elas se conectam e constroem, então, pontos de vistas muito similares, né? Eu acho que isso é importante ser colocado em sala de aula, discutir não a diferença, mas sim o que essas práticas têm em comum, né? Seria uma forma de agregar, então, esse conhecimento, né? Desconstruindo, então, essa barreira, né? Que cria a diferença. Eu acho isso bem importante. Opa! O que a André colocou, esqueci do microfone. Eu botei para carregar e caiu tudo aqui, né?
Então, mãe Eliane, sim, só com a educação, né? O ensino poderemos mudar os pensamentos, exatamente. Quando eu vou falar da religião, né, botando entre aspas, de matriz africana, e eu falo que não é uma religião, eu sempre cito, né, como a Andrea colocou, assim, essas similaridades, né? Que é igual, eu falo, é igual ao muçulmano, é igual ao judeu, não é uma religião, né? Em África, daí eu tenho que fazer todo, né, aquele histórico. Na Nigéria, enfim, né, em outros países, né, porque é um continente e tal, nós deveríamos nascer assim, por causa do processo de escravização, né, retirada do nome, a gente teve que ser batizado, teve não, né? Nós fomos batizados, escravizados, né? O povo com uma cultura, né? Aconteceu tudo isso, a gente foi perdendo o nosso laço, né, com a nossa cultura. Mas nós nascemos assim, né? É patrilinear, é uma cultura que vai passando de pai para filho, né, no caso, e as pessoas é uma prática do dia a dia, né? Quando a gente vai fazer um ebó, uma oferenda, no caso, a gente tá comendo, jantando, enfim, né? Na nossa refeição e tal, e aí vai lá numa plantação, pega o milho, enfim, reza o milho e come, né? Então é uma prática na qual a gente nasce. E eu sempre falo, é igual, né, a pessoa que nasce muçulmana, que nasce, né, judeu, enfim, e a gente sabe que existe conversões, mas as pessoas têm esse entendimento, né, da pessoa que nasceu culturalmente assim. Porque esse senso de religiosidade, ele é eurocêntrico, né? Você tem que se religar com Deus. Mas como a gente pratica, por exemplo, as forças da natureza, nós nascemos com essa conexão com Deus, né? A gente perdeu, na verdade, aquele modo intuitivo de nos comunicarmos com a natureza. Mas sem falar da nossa cosmovisão, da nossa cosmogonia, né? Enfim, cosmosensação, não tem como a gente passar isso, né, dentro de sala de aula. A gente tem que abrir realmente os textos sagrados, né? Que também o que a gente canta, a filosofia, os textos sagrados de Ifá, enfim, para trabalhar em sala de aula, e é bem complexo, né? Então, é só assim que a gente consegue quebrar essa questão entre religião e cultura, porque é um processo cultural, não é só religião, né? Mas a gente usa o termo religião porque, infelizmente, né, aqui no Brasil, se é religião, tem direito, né? Se não for, é uma seita. E aí, quando você entra no ramo de seita, aí vem todo um embate político em relação a isso, né? Até eu falar, eu lembrei de uma situação que aconteceu a um estudante nosso que se formou ano passado. A gente acompanhou toda a formação dele dentro do candomblé, desde o 6º até o 9º ano. Ele foi nosso estudante, né? E eu dei aula para ele esses 4 anos. E eu me lembro, assim, que por eu trabalhar essas questões em sala de aula, né, desde o 6º ano, então ele se sentia à vontade de vir conversar essas coisas comigo. E aí ele contou que ele estava em formação para ser Ogã, e isso lá no 6º ano. E foi tão interessante que o ano passado, quando ele estava fazendo lá a iniciação dele, e aí ele vinha contar, né? Ele disse, professora, tem coisas que eu não posso contar para ti, mas tem coisas que eu contava. Aí ele começou, agora eu vou ficar bem quieto na sala de aula, porque ele era bem espoleta, né? Eu vou ficar bem quieto porque, assim, ó, eu não posso ter nenhum comportamento ruim porque eu tô nesse processo agora. Aí eu começava a brincar com ele, daí eu falei assim, ai, que bom, vamos ter um mês de sossego, eu brincava. Então, assim, ó, aquilo ali, no início, muitos professores achavam assim, que estranho e tal, e aí eu lembro que ele pediu permissão na escola, né, porque na nossa escola não pode usar boné, e aí ele precisava, né, cobrir a cabeça, né, e aí ele foi, não teve nenhuma problemática nesse sentido, mas como ele se sentiu à vontade, né, de falar, todo mundo sabia o que ele estava fazendo e respeitou,
né? E durante as aulas também ele participava, tinha coisas que ele falava, assim, quando a gente estava falando sobre a temática, ele falava, né? A fala era dele, eu dizia assim, ó, tem coisas que tu vai falar muito melhor do que eu, porque tu tá vivenciando. É aquilo que vocês estavam falando antes, é a vida da pessoa, né? É mais do que eu ir lá num templo, ir lá num culto, né? Faz parte do dia a dia. Não, então, se ele às vezes vinha cansado, né? Porque às vezes à noite ele tinha tido o ritual, né? Às vezes era o final de semana inteiro que ele tinha, e daí ele falava, professora, hoje eu tô cansado, porque eu fui. Então, a gente também, né, tem que entender que são pessoas, né, que são adolescentes em formação, a gente, não, eu podia fazer, não, presta atenção que não tem nada a ver, não. Ele é algo além do que aquilo ali, do que um aluno, né? Ele é um ser humano, ele tem a vivência dele. Então, se colocar nesse lugar, ouvir, né, o professor principalmente escutar, né, e perceber para que essa criança, realmente, esse adolescente, consiga se sentir à vontade para ser quem ele é, né, para que ele não precise ficar escondendo aquilo que ele é na escola, porque ou por estar com medo de algum colega comentar, ou de algum professor. Então, essa foi, assim, uma experiência que a gente teve ali, que eu acompanhei esses 4 anos da formação dele, que foi bem legal, assim, a gente perceber realmente como era a vivência dele naquilo, que ele realmente se dedicava àquilo. Tem uma pergunta, que eu vou colocar aqui na tela, ela é grande, então vai narrar um comentário e uma pergunta ao mesmo tempo, daí vai tapar o rosto de vocês, mas eu vou lendo ali. Então, vocês acompanhem ali a pergunta. Luciano. Boa noite, benção, mãe Bárbara. Gostaria de comentar, por exemplo, como a história é contada de forma única e nesse processo acontece o apagamento de momentos importantes de resistência do povo preto. Exemplos, como a Revolução do Haiti, muitos não sabem. Outra questão, por exemplo, como Lélia Gonzalez argumentou, que a primeira república houve na América Latina foi a República de Palmares. Enfim, questões a serem pensadas que também passam pelo que a IA Bárbara Marques comentou. Então, acho que você queria comentar, Bárbara? Também é um pouco do que a André falou e um pouco do que tu falou, né? Dá para juntar as duas. É porque existe também, assim, uma coisa, às vezes, assim, essa questão da disputa de poder, né? E aí, perder o privilégio e a hegemonia deve ser um lance complicado. E existe nos livros de história, por exemplo, a questão do medo do haitianismo em outros países, né? Que aí eu tô com medo do que aconteceu no Haiti, que foi uma revolta muito grande, né? E que eles conseguiram, né, ganhar a revolução ali, enfim, né? E aí a gente tem o Haiti, né, que foi uma grande revolução e na qual o povo fala com muito orgulho, né? E as questões das rebeliões aqui no Brasil, ou das revoltas, né, que a gente chama, foram todas, né, com a população, enfim, foram revoltas que a gente estuda, que a gente fala que a burguesia se utilizou dos povos, né, como foi a questão também que a Andrea coloca, né, dos muçulmanos ali lutando dos malês, da revolta dos malês e tal, e eles foram por vários processos de rebeldia, enfim, e eles conseguiram, né, pelo menos colocar a sua marca na história. Se isso fosse tratado profundamente, a gente chegaria num panorama e diria, nossa, como teve sim lutas para que a gente tivesse uma democracia, que a gente tivesse, né, uma constituição, que a gente tivesse movimentos, né, de revoltas nos vários países, né, no México, né, como foi os indígenas lutando no México, no Haiti, enfim, né, e isso não é trabalhado aqui, né, pelo menos quando eu estudei, enfim, né, e ainda eu posso aí colocar também, né, para vocês que estão atuando, né, no ramo da história agora, se isso é colocado de uma forma importante, a questão, né, da Revolução do Haiti, porque eu vi isso, né, na faculdade, de uma forma bem bacana até, né, ali pelo professor e tal, então
isso deveria ser tratado também nos colégios. Eu, na minha época, né, eu sou dos anos 90, ai, quem olha assim, eu sou muito velha, né, mas um pouco mais nova, mas mesmo assim, eu não vi nada disso acontecer, a não ser aquela história, né, eurocêntrica, falando da Revolução Francesa, enfim, só uma linha de raciocínio mesmo, né? Mas com essa nova formação, eu acredito que hoje em dia já estão trabalhando isso muito em sala de aula, né? Eu acho que tá tendo uma virada, porque eu acho que os colegas podem comentar aqui comigo. As pessoas vêm falar comigo e falam: nossa, ainda estão trabalhando a descoberta do Brasil como era antes e tal. Eu vejo isso dos mais velhos, né? Enfim, que vêm falar assim: história é uma mentira, que não sei o quê, vão te contar mentira de novo. E na verdade a gente está reformulando o currículo, né? Isso já está sendo trabalhado de uma forma diferente, a gente já está estudando de uma forma diferente, né? Eu acho que também com o advento das cotas, né, que foi preponderante para a entrada dos indígenas e dos negros e a reivindicação de novos currículos, né, que foi uma virada, né, muito grande dentro da instituição também, que isso é importante falar. Sem embate a gente não consegue às vezes nada. Então a entrada dos corpos esses reivindicando espaço foi muito importante. E também, hoje em dia, a gente já tem um outro currículo, né, de ensino, enfim, para que a gente possa, na graduação em si, para que a gente possa atuar como professores em sala de aula, né? Eu achei muito interessante essa fala da Bárbara, né? Em relação, por exemplo, às revoltas, o que acontece? Todas essas situações foram colocadas como condições de insubordinação a um sistema político, né? E é muito importante que em sala de aula a gente pontue isso. Por que se invisibilizou algumas religiosidades e outras não, né? Ou seja, quais foram as religiões que foram colocadas como perigosas para uma ideologia política construída durante todo o processo histórico do Brasil, né? E nisso foi colocado, então, religiões de matriz africana, né, devido à ligação inicial com o escravizado de África, depois com a entrada da República, né, com os novos processos imigratórios que foram surgindo, e de que forma, então, essas práticas religiosas, ou seja, esse modo de vida de determinados grupos e de determinadas, né, pessoas, indivíduos, né, porque são todos indivíduos que praticam, sim, um modo de vida, uma cosmovisão diversa da hegemônica, né? De que forma, então, esses indivíduos começaram a ser colocados como perigosos dentro de uma sociedade que se construía como uma sociedade plural, que, na verdade, favorecia um determinado grupo, né, uma determinada elite. E se for necessário, então, que se coloque, se pontue isso dentro de sala de aula, né? Por que esses grupos foram invisibilizados? Por que esses grupos são invisibilizados até hoje, né? Isso é muito importante. Tem até um material que poderia ser utilizado, né? Que eu dizer algumas que eu já usei em sala de aula, por exemplo, tem alguns vídeos, talvez tem mais novos, assim, que eu não vi ainda, mas tem aquele filme do Besouro que fala sobre essa questão, né, da perseguição em relação às religiões e à capoeira. E aí dá para trabalhar, o professor pode trabalhar, inclusive, as legislações da época, né? O código do Império, o Código Penal, o Código da República, que dizia, não, ninguém pode ser perseguido pela sua religião, mas desde que não atente à moral e os bons costumes. Então, quem que era essa religião que atentava a moral e os bons costumes, né? Não se cita realmente lá se for olhar, não vai estar dizendo o candomblé, o Islã, ou não tá, mas a gente sabe por trás tem o discurso que era justamente as religiões hegemônicas. Ok, não existe nenhuma, é igual hoje, né? Se a gente for pensar, na legislação diz que todos somos iguais perante a lei, só que essa lei nem sempre está sendo colocada em prática, e quem está também
colocando essas leis em prática, muitas vezes está sob a égide desses poderes hegemônicos, né? Então, muitas vezes essas estruturas acabam se perpetuando, né? Então, são materiais que dá para ser utilizado, próprias legislações, né? Comparar o que mudou da Constituição lá de 1824 para a atual, por exemplo, né? Por que a capoeira também era considerada coisa de vadio, né? Que era crime? Por que tudo que era, né, da negritude tinha relação com algo que era perigoso, algo que era violento, né? Apesar de muitas vezes aquilo não estar explícito, mas, né, sempre se colocava a ideia até do nome, né, a magia negra, né, aquele nome, a fala da magia negra vem disso, né, o surgimento da Umbanda também, né, que eles chamavam de candomblé de branco, né, então, coisas assim, como tem na realidade, não trabalhar não só a negritude, mas principalmente a branquitude, né, o que está por trás desse discurso aí, é justamente para essa disputa de poder. Então, tem uma infinidade de materiais que a gente pode utilizar, inclusive vídeos, né? Tem vídeos hoje pequenos falando sobre. Infelizmente, hoje a gente não tem mais campanhas assim tão explícitas na televisão, como a gente teve, né? Em governos anteriores que falavam sobre essa questão da liberdade de religião, né? Mas tem lá no YouTube, é só procurar, que tem videozinhos ainda que estão lá ainda disponíveis para a gente ver. Então, é muito bonito o discurso, muitas vezes, né, mas a gente faz parte também da construção, né, vamos colocar eu como mulher branca, como alguém que sou católica, não praticante atual, mas na minha formação católica, então, muitas vezes também, isso é uma coisa que eu tive que desconstruir ao longo da minha vida, até eu conseguir perceber, porque pela minha formação e pela minha escola, Bárbara não mudou muito antes disso, assim, né, que eu sou mais velha que tu, também não era muito diferente, né, nossos professores, muitas vezes, até de ensino religioso, eram padres, né, ou seminaristas e tal, então, muitas vezes era aquela fala, né, já específica, para um grupo específico, e eu imagino só, né, porque não vivencio, mas eu penso que, como alguns colegas da minha sala, eu também nem visualizava que eram de outra religião, porque para mim aquilo ali era o padrão, era aquilo, né, então, como que a história tem esse papel, né, de quebrar isso, de fazer a gente olhar para o lado e perceber que, opa, peraí, as coisas não são iguais, tem pessoas com ideias diferentes, com crenças diferentes, com identidades diferentes, e que a gente não teve na nossa formação, que a gente só foi aprender isso na faculdade, mas que hoje, devido a essas lutas, né, que não veio nada de graça, a gente pode sim estar tendo essas discussões como a gente está tendo agora, né, aqui na live. Então, né, toda essa caminhada como a Luciana falou, um processo de muita luta, né? A inserção desse material dentro de sala de aula, com a discussão da diversidade religiosa, é um processo que vem de uma luta muito grande, né? Eu venho de uma fase onde, no meu primeiro grau, vamos dizer, idos dos anos 80, né? Eu acho que eu já estou, né, um pouquinho mais na frente, em idade, assim, de vocês, onde nós passávamos, assim, um final de um processo da ditadura militar, onde havia aula de ensino religioso dentro das escolas públicas, era disciplina obrigatória, né? E era quase que catecismo, ou seja, colocado realmente o ensino da religião católica, não era do cristianismo, era da religião católica como religião hegemônica, mesmo num estado que já discutia a laicidade religiosa. Ou seja, muita luta foi feita para que nós conseguíssemos chegar nesse ponto hoje, onde nós podemos estar aqui numa live, né, tratando o tema da intolerância religiosa e discutindo esse tema dentro de sala de aula. Isso é um processo, assim, né, de vitórias lentas, difíceis, mas sim de vitórias.
penso assim, ó, que mais do que tudo, né, hoje acho que nosso grande papel é garantir, né, que essas temáticas continuem vivas, né? Que a gente não pense assim, tá lá na legislação, então tá garantido. Não, nem sempre o que tá na lei vai ser garantido, né? Como a gente falou, nem sempre quem tá à frente do poder político, ele toma determinadas decisões que vão afetar várias esferas. E a educação sempre é, vamos dizer assim, o principal, a menina dos olhos, né, dos governos fascistas, governos autoritários, vamos direto na educação, né, porque é lá onde a gente vai formar aquele discurso e reproduzir aquele discurso para a sociedade. E aí, quando a gente vem, né, tratando muitas vezes essas questões, é como tu mesmo falaste, André, já falaram que eu era muçulmana, já falaram que eu era do candomblé, já falaram que eu era várias coisas. Por quê? Porque só pelo fato de eu estar falando daquela temática, eu era isso. E como se isso fosse uma ofensa também. Se caso eu fosse, eu falaria, né? Não teria problema nenhum. Mas já falaram para mim que eu estava trazendo coisa do demônio para dentro da escola. Professora Luciana, lembrei de uma situação interessante que eu passei junto contigo, inclusive, num evento, né? Eu acredito que isso aconteça com a Bárbara também. Nós apresentamos, né? Porque eu e a Luciana pesquisamos temas muito parecidos, né? Sobre o Islã, e nós apresentamos num evento os nossos trabalhos, né? Que são caminham numa linha muito próxima. Ela, né? Foi do jeitinho dela e eu fui, né, usando o meu hijab, como sempre, e a pessoa, então, que coordenava esse evento, uma das pessoas que coordenava esse evento, olhou para nós duas e falou, nossa, eu não estou entendendo o que acontece aqui, eu estou vendo aqui uma pesquisadora, apontou para a Luciana, e estou vendo uma muçulmana, como se eu não fosse uma pesquisadora, né, ou seja, a muçulmana chegou antes, né? E isso muitas vezes pode acontecer dentro da sala de aula, ainda mais porque muitas vezes um determinado viés político pode se utilizar da religião como um subterfúgio para escolher quem são, né, as pessoas quistas ou não quistas dentro de um determinado espaço, né? É verdade. E também a professora não poderia estar ali falando, né? Como assim a professora aqui falando sobre o Islã? Sobre o Islã, como assim, né? Isso não cabe, né? Então são coisas assim. Na academia também, né? Tem muitos problemas. Não sei se a Bárbara também talvez tenha vivenciado alguma situação assim na própria formação dela, né? Na área da história. Por ser, né, ele acredito que tudo, né, em alguns momentos deva ir trajada, né, com as tuas vestimentas, também deve ter passado por alguns processos dentro da universidade. Na universidade foi um pouco mais tranquilo, porque duas professoras parece que me abraçaram, e, tipo, no segundo semestre eu já fui vestida de Oxum, assim, para dar uma aula. Que bom! Então, daí elas foram, tipo, até criaram, né, alguns temas lá, mitologias, falando sobre mitologia, sobre várias religiões, assim, a gente estudou o processo histórico, assim, né, dessas religiões. Mas eu, enquanto negra, daí, sim, né, na minha sala eu acho que do curso todo, quando eu entrei, eu era a única negra, né, da instituição, assim. E aí, nos processos esses, algumas pessoas, tipo, como acontece em loja, como acontece, né? Eu estaria ali para servir o cafezinho e não para ser professora, palestrar, enfim, né? Então, é uma coisa que se associa, né? As duas coisas, quando juntam, né? Poxa, é preta, macumbeira, mulher. Então, assim, ó, né? Mas a gente resiste e a gente começa a criar uma barreira que se chama a negona nojenta, né? A gente acaba sendo a negona metida nesses espaços, porque a gente tem que ser. Porque se a gente não botar, né, com os dois pés e falar, olha, eu estou aqui como professora, né, enfim,
Mesmo, por exemplo, eu ainda não alcancei meu diploma por causa da pandemia agora, né? Enfim, eu não apresentei meu TCC, só isso que falta, né? Mas às vezes tem que dar um carteiraço nas pessoas, porque elas te botam em outros lugares, né? E o teu lugar também é ali, né? Não é só... É onde você quiser, né? Porque se você não se coloca, né? Se nós não nos colocamos, né, como um indivíduo presente naquele espaço, o seu lugar de fala acaba sendo invisibilizado, né? Ou seja, as questões da religiosidade, do gênero e da raça, elas chegam ali correndo na sua frente, né? De uma forma que você acaba não podendo mostrar a sua competência como profissional, a sua competência como professor, né? A sua competência como N profissões onde acreditam, já tem um estigma, né, de que ser mulher, né, traga uma diferença em relação às questões profissionais. Então, imagina como você se apresenta com outras categorias, vamos dizer, né? Ou seja, é necessário que você se coloque o tempo todo, né, que você marque uma presença o tempo todo, porque existem alguns símbolos que fazem com que você não seja vista, né, como um indivíduo, entre aspas, comum, né? E isso é muito difícil, né? E todo esse processo ele tem que ser apresentado para os alunos em sala de aula, para que eles tenham essa empatia de se colocar no lugar do outro e perceber a diversidade, né? Uhum. E o que a Lu colocou, assim, né? Desculpa falar depois, assim, mas, por exemplo, a minha mãe, ela é branca, né? Meu pai é negro. E esses vários processos que eu sofria, eu estava do lado dela, porque as pessoas não cogitavam que era mãe e filha, assim. Então, ela sempre tem uma fala de tipo assim, eu não sabia o que era o racismo, né? Enfim, o preconceito, só em relação a ser mulher, né? E depois ela entrou na religião de matriz africana, no caso, também ela viu a intolerância religiosa, mas essa questão, né, dessa faceta do racismo, ela viu através de mim, tendo uma filha negra, né? Porque vários processos, a gente estava numa loja, perguntavam se eu estava ali na loja, né, enfim, e perto dela, né? Então, essa questão, quando a gente fala para a questão, né, da branquitude, é realmente um processo de empatia, porque realmente se colocar no lugar do outro, porque o racismo, ele está por uma questão hegemônica, né? Então, realmente, as pessoas têm que nem a Andrea falou, tem que ter um senso de sensibilidade e empatia muito grande e realmente se esforçar, né? Porque aí, assim, a gente consegue acabar com o preconceito e as suas várias facetas, né? Aqui dos nossos comentários não tem mais nenhuma pergunta. Não sei se o Lucas quer fazer mais alguma pergunta. Não, eu acho que eu só fiquei aqui escutando e aprendendo um pouco. Acho que a gente sempre aprende bastante. E da minha parte tá fechado. Acho que foi bem rica a conversa. Porque a gente já está em 1h37 minutos. A gente fala bastante, mas eu acho que foi, assim, bem importante, né? Tudo que a gente comentou. E falaríamos até mais, acho que a noite inteira, né? Porque tem muita coisa para ser falada sobre essa temática. Então, fica, inclusive, o convite para vocês duas. Eu sei que a Andrea agora está em São Paulo, né? Está mais longe da gente, mas a Bárbara está mais próxima de que quando nós estivermos... Não sei se esse ano ou ano que vem, quando tivermos nas nossas aulas presenciais, que, né, vocês possam estar, assim, indo na nossa escola, conversando com os alunos, que eu acredito que a presença, né, só o fato da presença, e assim a gente fez, nos momentos que a gente fez com as meninas, né, do Islã, a presença delas na escola fez um negócio, só o fato delas estarem lá já movimentou a escola de uma determinada forma. Eu acredito que se a gente tiver a oportunidade, né, da gente se encontrar pessoalmente, né, a gente teve um contato inicial, eu pedi, né, para minha amiga, para Cida, Cida, me ajuda, eu preciso de uma pessoa para conversar com a gente, e assim,
gratamente. Então, a Bárbara, né, se colocou à disposição, ela também como professora, né, nossa colega, né, de profissão, daqui a pouco estará em sala de aula também. Então, agradeço muito, assim, pela tua disponibilidade, mesmo a gente não se conhecendo, né, que André a gente já se conhece pessoalmente, né, é mais fácil. Mas, faz tempinho já. E aí, conheço o Lucas também, então esse mundo pequeno de Florianópolis, todo mundo se conhece. Então, agradecer a Andréia também, né, que também sempre se colocou para a questão não só a questão da religiosidade, mas a questão da pesquisa, sempre foi uma pessoa que sempre me ajudou nas pesquisas, me dá ideias, autores. Inclusive, se vocês quiserem, vocês podem mandar depois para a gente alguns livros, alguns autores que vocês acham interessante, que a gente depois pode postar ali na página, porque como tem alguns professores que assistem, eles possam, né, querendo ir atrás de alguns materiais também, para poder pesquisar, nesse momento aí de pandemia, é um momento também para a gente sentar a bunda na cadeira e estudar, né? Além das várias coisas que a gente tem para fazer. Lucas, pode ir. Faço minhas palavras da Luciana, eu acho que a gente sempre aprende, por mais que a gente esteja nessa situação. Acho que esse é um dos lados bons dessas novas mídias, de a gente estar trocando. E acredito que assim a aprendizagem é sempre válida, a gente sempre aprende um pouquinho. Queria agradecer a participação das duas. Acho que é sempre bem válido e fica o convite para projetos futuros, para atividades presenciais ou de qualquer outro tipo, tá bom? E então posso dar por encerrada a live? Quer falar alguma coisa também? Porque a gente falou. Eu não tenho assim, eu tô assim meio. Não, acho que era isso. Agradecer André mais e a uma vez. Bárbara querem falar alguma coisa? Teve alguns comentários ali, só para poder encerrar. Só agradecer o espaço, a todo mundo que está assistindo, a vocês, que são maravilhosos, foi muito legal. Até tomei um chá com vocês aqui, foi muito bacana e até emocionante, né? De certa forma, para que a gente pudesse quebrar vários paradigmas, assim. Então, agradeço o pessoal que está assistindo também e a todos vocês aqui. Obrigadão. Eu também quero agradecer, né, a oportunidade de estar aqui com vocês, né? Eu acredito que foi um debate assim muito abrangente, né? Poderíamos inclusive estar desenvolvendo, né, aí no futuro um debate com mais detalhes, porque olha, é muito gratificante poder estar conversando com a Bárbara, conversando com você, Luciana, com o Lucas, né, nesse momento, e agradeço então também, né, quem está aqui conosco assistindo essa live, né, muito, muito, muito grata pela oportunidade, né, uma oportunidade, assim, incrível da gente estar colocando em pauta, né, questões importantes da diversidade, né. Lucas, termine, você que é o apresentador hoje. Então era isso. Hoje então a gente teve a fala da Andréia e da Bárbara e um pouquinho da Luciana sobre intolerância religiosa. Agradeço então a presença virtual daqueles que assistiram até agora. Assistiram 1h e 43 minutos de live de debate. Na próxima quarta-feira a gente tem às 6h mais uma edição do projeto. Não esqueçam agora meu momento blogueirinho. Não esqueçam de nos seguir nas redes sociais, no Instagram e no Facebook, História no Semia. Agora também temos canal no YouTube. Todas as lives que a gente tem feito estão lá no canal. Quem quiser assistir alguma, tem live minha, tem live da Luciana, tem live das outras professoras do Semia, tem live do Emílio, tem live da Karina. E essa provavelmente hoje ou amanhã ela vai estar indo lá no canal. Então, se quiserem estar assistindo, que sirva para materiais, para atividades com os alunos, que eu acho que são momentos assim que possibilitam ter esse aprendizado. E eu acho que era isso. Obrigado a todos que acompanharam nessa noite fria.
E até a próxima quarta, tá bom? Grande abraço e até mais. Tchau. Fiquem bem, Tchau. se cuidem. Fiquem Tchau. bem. Tchau. Tchau.